A paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas irmãs, que Deus abençoe a todos nesta tarde. Quero ler aqui com os irmãos Apocalipse capítulo 8, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu estava meditando nesse texto aqui, irmãos, e me recordando de algumas situações. Existem momentos nas nossas vidas que nós, como seres humanos que somos, temos a tendência, irmãos, por causa das lutas, por causa das dificuldades, por causa dos problemas, por causa das aflições que abatem a nossa alma, a tendência nossa é querer desistir, né? Querer parar, ou seja, colocar um ponto final, né? Quantas vezes você já pensou assim: olha, puxa vida, a situação já está tão ruim, está tão difícil, quer saber de uma coisa? Eu vou colocar um basta nessa situação, eu vou dar um basta, vou colocar um ponto final dessa situação. Eu não vou ser mais crente, eu não vou fazer mais isso, eu não vou fazer mais aquilo, e eu não vou fazer mais nada, vou deixar as coisas rolar do jeito que for, né? Achando, irmãos, né, que esta atitude nossa, ela vai resolver alguma coisa, né? Em muitas situações da nossa vida, nós temos a tendência de querer colocar um ponto final. Quantas vezes você, que está aí me ouvindo, já pensou em colocar um ponto final nesta situação que você está passando? Acabar com tudo. Mas a Bíblia diz, irmãos, esse texto que eu li, ele diz que Jesus, né, ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, ou seja, Jesus, ele é o começo e é o fim. Foi ele que começou a boa obra na nossa vida. Foi ele que nos chamou, irmãos, das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi ele que nos trouxe, irmãos, até onde nós estamos hoje. E eu entendo, irmãos, né? Eu entendo que o Senhor jamais iria fazer tudo o que ele fez na minha e na sua vida para que nós chegássemos até aqui. Para agora, irmãos, deixarmos sós, a ponto de nós tomarmos uma atitude em nossas vidas, que é esta de colocar um ponto final. Mas, nesta tarde, eu venho aqui dizer para você, como profeta de Deus que sou, que Deus, se você tem um ponto final para colocar na sua situação, Deus, ele tem uma vírgula. O ponto final, irmãos, ele encerra uma história, ele encerra uma frase, ele encerra um ditado, mas a vírgula, ela dá continuidade. Se nós colocarmos um ponto final, nós estaremos dizendo que acabou, fechou-se a história. O que tinha para acontecer, aconteceu até aqui. Mas a vírgula não, ela diz que ainda continua, tem coisa para acontecer, tem coisa para contar, tem coisa para falar. A história continua e a sua história não está acabando agora. E em nome de Jesus eu quero dizer para você, se você está pensando em colocar um ponto final, saiba que Deus tem uma vírgula que veio do céu, nesta tarde, para você, para dizer para você, continue, porque vale a pena ainda confiar em Deus. Existem vários exemplos bíblicos, irmãos, eu vou citar aqui pelo menos 3, de pessoas, irmãos, que estavam passando por momentos difíceis em suas vidas e quiseram colocar um ponto final. Os irmãos lembram da serva de Abraão, Agar, né? Depois de algumas dificuldades, alguns problemas que ela enfrentou ali com a sua senhora Sara, ela foi despedida por Abraão, foi mandada de volta para o deserto. E lá, irmãos, com seu filho no colo, né? Acabou as provisões que ela havia levado. E agora ela se vê numa situação onde ela pensa: pronto, acabou, vou colocar um ponto final nisso. Diz a Bíblia que Agar se afastou do seu filho, deixou o menino numa certa distância e voltou para um lado de cá e ficou ali esperando a morte. Ou seja, Agar literalmente havia colocado um ponto final na sua vida. Mas quando Agar colocou um ponto final, Deus, ele aparece com uma vírgula e diz para Agar: Agar, olha aí do seu lado, tem uma poça de água fresquinha, Agar. A sua história não acabou aqui não, Agar. Eu já havia feito uma promessa para Ismael. Eu já havia dito para que Ismael seria uma grande nação. Então, ainda que você pense que Agar, que a sua história está terminando aqui, não.
Ismael vai ser uma bênção, você vai ser uma bênção. A história não terminou aqui não, Agar. E a história ainda não terminou para você não, meu irmão. Não terminou para você não, minha irmã. Jesus está colocando uma vírgula. Talvez não seja uma poça de água. Talvez, irmãos, não seja uma provisão agora, uma provisão momentânea. Mas quem sabe do seu problema é só você. Quem sabe Deus não está entrando com providência na sua vida exatamente na área que você está necessitando. Para Agar foi a poça d'água que ela precisava para a sua sobrevivência. E para você, para que você sobreviva na presença do Senhor, Deus tem uma vírgula para você nesta tarde. O segundo exemplo, irmãos, é o exemplo de Elias. Elias, irmãos, um homem de Deus, havia enfrentado os profetas de Baal, havia enfrentado os profetas de Acera. E agora, irmãos, Jezabel manda falar para ele que vai matá-lo. E Elias, irmãos, ele se amedronta com essa notícia de que Jezabel iria matá-lo. E agora ele foge para a caverna e fica lá escondido. E diz a Bíblia, irmãos, que Elias, ele deseja a morte ali. Ou seja, ele colocou um ponto final. Ele achava que para ele havia tudo terminado, que ali o propósito que Deus havia chamado ele já tinha encerrado ali. Mas não, meu querido irmão. Quando nós pensamos que está tudo terminado, Deus manda a provisão. Oh, glória a Deus. O mesmo Deus que enviou a provisão para Agar, agora manda a provisão para Elias. Ó Elias, levanta, come Elias, bebe, porque longa será a tua caminhada. Olha a vírgula de Deus aí, meu irmão. Olha a vírgula de Deus aí. A história havia sido terminada, o ponto final já estava sendo preparado para ser colocado na vida de Elias. Mas Deus tira o ponto final e coloca uma vírgula, e a história de Elias continua. Quem sabe a sua história não vai acabar, a sua história vai continuar. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é um servo de Deus, está na presença do Senhor, e Deus vai mandar a provisão necessária para você. Eu não sei qual for o meio. Para Elias foi o corvo, né? Não sei qual vai ser o meio que Deus vai usar para te abençoar, mas Ele vai mandar. Ou melhor, Ele já está mandando, porque só pelo fato de eu estar fazendo este vídeo e postando ele para que você veja, já é uma grande providência de Deus na sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o terceiro caso, irmãos, é o caso de Noemi. Elimeleque, irmãos, por causa da dificuldade, por causa dos problemas, sai lá da terra de Belém e vai para uma terra estranha, para uma terra de fora, para uma terra difícil, para lá, para tentar a sobrevivência. Eles saíram de Belém, foram para Moabe, irmãos. Chegou lá, morreu Elimeleque. Morreu também os seus dois filhos, Malom e Quilion. Eles haviam casado com as duas moabitas, Ruth e a outra abençoadinha lá, que me fugiu o nome dela agora. Mas você sabe, não importa também o nome dela. Então, irmãos, o que aconteceu? As dificuldades, irmãos amados, elas sobrevieram sobre aquela família. E de repente, fica ali Ruth, órfã, e Noemi numa situação talvez até pior da qual quando eles estavam em Belém. Mas o Deus que é o Deus da providência, é o Deus que opera tudo em todos, é o Deus que está sempre colocando uma vírgula no ponto final da história de muitas pessoas. Ele envia, irmãos, a provisão lá para aquelas mulheres, e elas voltam para Belém, voltam numa situação difícil, voltam numa situação terrível. Quando elas chegam em Belém, as mulheres olham para Noemi e falam: vixe, mas essa daí não é mais Noemi não, essa daí é Mara. Até a própria Noemi disse para que as mulheres chamassem ela de Mara, porque ela estava em grande amargura. Mas quando, irmãos amados, nós estamos em amargura e achamos que nada vai dar mais certo para nós, Deus, Ele envia a sua vírgula. Glória seja dado o nome do Senhor. E a vírgula agora, irmãos, que Deus enviou, chamava-se Boaz, o remidor belemita. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus, o nosso remidor. Jesus Cristo, Ele também é o nosso remidor. Ele sabe das nossas situações. Assim como Boaz foi lá para virar o cativeiro de Ruth e de Noemi, foi lá para fazer uma grande obra naquela vida daquelas pessoas que já haviam até perdido as esperanças. Jesus veio aqui nesta noite sendo o nosso remidor. Ele morreu na cruz do Calvário para nos remir de todo pecado, de toda injustiça, de todas as afrontas que o inimigo tenha levantado contra nós. Meu querido irmão, meu querido irmão, minha querida irmã, saiba que Jesus está a te olhar, Jesus está a te ver, e Ele diz para você, ainda que você coloque um ponto final, Ele tem uma vírgula para colocar na sua vida. A sua história não terminou. Jesus é maravilhoso, Ele é bom, assim como Ele tem sido comigo, Ele vai ser com você também. Levante a sua cabeça, glorifique o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor, receba essa palavra aí em nome de Jesus. Não foi à toa que eu estou fazendo esse vídeo, não. Eu estou fazendo esse vídeo por causa de você. Deus tem uma obra na tua vida.
vida. Deus tem uma obra na tua vida. Necoma nuvio anda labrachai. Deus tem uma obra na tua vida, meu irmão. Deus tem uma obra na tua vida, minha irmã. E manda dizer para você, ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Deus tem uma obra gloriosa para realizar na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Fique com essa palavra para a honra, glória e louvor do nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Amém.